Vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levando-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem com a mão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, estamos aqui diante de um texto bastante conhecido sobre a tentação de Jesus no deserto. E é um texto que ele aparece em dois evangelhos. Ele aparece no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus. Um texto que é rapidamente, esse episódio só é rapidamente mencionado no capítulo 1 de Marcos. E ele inaugura, de alguma forma, o ministério de Jesus com o seu batismo. O interessante aqui é que nós temos diante de nós um texto que apresenta também aqui no Evangelho de Lucas a figura do diabo. O diabo é uma figura um tanto obscura na Bíblia. A gente não tem muitas informações sobre ele nas Escrituras. Inclusive no Antigo Testamento, poucas vezes o diabo é mencionado. Ele é mencionado como um acusador no livro de Jó. Ele também é mencionado como uma serpente ali no Gênesis. E ele é mencionado como aquele que também instiga Davi a fazer um censo para o seu próprio orgulho. Então, raras as vezes, também ali no profeta Zacarias, o diabo aparece. Mas é no Novo Testamento, especialmente quando Jesus vem a este mundo, quando Jesus encarna, que o diabo mostra toda a sua força e toda a sua garra, e mostra também toda a sua esperteza. E quando a gente lê aqui Lucas capítulo 4, é muito interessante observar o quanto que o diabo é inteligente, o quanto que ele é astuto, o quanto que ele é, ao mesmo tempo, audacioso, porque ele quer tentar o próprio Filho de Deus. Ele está numa missão aqui de derrubar o próprio Filho de Deus. Imagine o que ele não tenta contra mim e contra você, que somos pecadores, inclinados ao pecado, que não temos a mesma piedade e a mesma espiritualidade de Jesus. Então, com Jesus, ele tentou isso. E é interessante a gente observar também o que ele tenta com Jesus. Qual é a natureza dessa tentação? Porque a tentação, ela é muito personalizada. A tentação, ela nunca é igual para mim e para você. Porque o próprio Tiago, lá na sua epístola, ele vai falar que a tentação, de alguma forma, está ligada aos nossos anseios. É naquilo que eu anseio, é naquilo que eu mais desejo, é naquilo que eu mais tenho fome que a tentação virá. E é justamente isso também aqui que acontece com Jesus. E também Jesus, quando ele está nesse momento aqui do seu ministério, ele está iniciando o seu ministério, ele acabou de ser batizado nas águas, e diz o texto bíblico que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao Espírito pelo deserto. Olha a informação que Lucas nos traz aqui. Primeiro que Jesus ele foi até o deserto cheio do Espírito Santo.
Essa é uma expressão muito recorrente no Evangelho de Lucas. Nós vemos aqui que João Batista, lá no capítulo 1, é um garoto ainda, é uma criança cheia do Espírito Santo. A sua mãe, Isabel, é cheia do Espírito Santo. A própria Maria, ela fica grávida porque sobre ela vem a virtude do Espírito Santo. Depois você tem Simeão como um homem cheio do Espírito Santo. Temos depois também a própria profetisa Ana, cheia do Espírito Santo. Zacarias, pai de João Batista, também cheio do Espírito Santo. E agora nós temos Jesus como um profeta, que justamente Lucas vai retratar Jesus como alguém que está em uma missão, como alguém que tem algo a fazer, como um profeta do Senhor. E ele tem aqui uma missão a fazer, e ele, por justamente estar inserido nessa missão de Deus, ele está cheio do Espírito Santo. O que nós vemos aqui, irmãos, é Jesus inserido na história da salvação. É Jesus inserido na grande narrativa da salvação. Jesus é aquele que veio para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E ele estava muito consciente da sua missão. Então ele estava muito consciente da história que Deus Pai queria para ele. Ele estava muito consciente sobre a narrativa de vida que Deus Pai queria para ele. E o diabo, muito espertamente, tenta apresentar a Jesus um outro tipo de narrativa de vida. Tenta apresentar para Jesus um outro tipo de história, uma espécie de contranarrativa, uma espécie de história alternativa que o diabo tenta apresentar a Jesus. Mas Jesus, ele foi para aquele momento muito bem preparado, porque ele enfrentou o deserto já cheio do Espírito Santo. E isso já é aqui uma preciosa lição para a gente, porque a melhor forma de enfrentar as tentações de Satanás, a melhor forma de enfrentar as tentações que nós vamos sofrer no decorrer da vida é, de fato, tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Mas o texto ainda informa que, além de cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Interessante essa expressão, porque quem leva Jesus para o deserto não é o diabo. Quem leva Jesus para o deserto não é uma força do mal. Quem leva Jesus para o deserto é o próprio Espírito Santo. Mas Deus a ninguém tenta. O que o Espírito Santo, ao levar Jesus ao deserto, o que ele estava ali fazendo nesse episódio, era justamente preparando o próprio Jesus para um momento muito difícil que se iniciaria na sua vida, que era o início do seu ministério. E Jesus inicia o seu ministério pelo deserto. Jesus inicia o seu ministério no lugar seco, no lugar isolado, no lugar difícil, no lugar sozinho. E é ali que Jesus inicia. Jesus não inicia o seu ministério em glória, Jesus não inicia o seu ministério em honra, Jesus inicia o seu ministério só em um deserto. Porque ali é onde o Espírito Santo o leva. E aí a Bíblia diz que Jesus ficou naquele deserto, versículo 2, 40 dias. Por 40 dias. É muito curioso, porque se você for associar essa palavra deserto e 40, você naturalmente vai lembrar do povo de Israel lá no deserto. O povo de Israel não passou 40 dias, embora fosse possível passar apenas 40 dias. Eles passaram literalmente 40 anos no deserto. Mas o povo de Israel, ele, várias vezes, lá no deserto, ele falhou como povo. Ele caiu na idolatria, ele caiu no pecado, ele caiu na murmuração. E Jesus, de alguma forma, ele está representando aqui a remissão de Israel. Jesus é aquele que, por estar também como Israel esteve no deserto, e também está nesse número tão simbólico que é 40, Jesus está aqui fazendo aquilo que Israel no passado deveria fazer. Jesus, o tempo todo, se você observar os evangelhos, ele está desfazendo aquilo que Israel fez de errado, e ele está fazendo de novo aquilo que Israel deveria ter feito. O próprio Jesus, ele também aqui se apresenta como uma espécie de novo Adão, porque Adão, ele também foi tentado no início da sua chamada, no início do seu ministério. Adão também foi tentado, e Adão tinha uma missão. Adão tinha a missão de governar a terra, Adão tinha a missão de conduzir a criação do Senhor, aquela criação tão maravilhosa, mas Adão falhou na sua missão, e Adão, irmãos, ele pecou no Jardim do Éden, enquanto Jesus resistiu ao pecado, Jesus resistiu ao mal
no deserto. Isso é curioso porque, às vezes, a gente pensa que se eu estiver num ambiente muito parecido com o Éden, eu não vou pecar. E se eu estiver em um ambiente muito parecido com o deserto, eu vou estar mais propenso ao pecado. Isso mostra aqui, à luz da Bíblia, que não é o lugar, não é o espaço que me faz necessariamente santo, mas é o meu coração. É onde o meu coração está. O meu coração pode estar no Éden e pode estar inclinado ao pecado, como o meu coração pode estar no deserto e pode estar inclinado assim para Deus, cheio do Espírito Santo. O que a Bíblia vai mostrar aqui, irmãos, é que Jesus ele conseguiu resistir a esse mal em um ambiente totalmente desfavorável. E aí, o texto bíblico fala que 40 dias ele foi tentado pelo diabo. 40 dias tentado pelo diabo. Isso mostra aqui, certamente, eu sei que você não saiu de casa para ouvir sobre o diabo. Eu sei que ninguém sai domingo à noite de casa, se arruma, para ouvir falar desse ser tão desagradável. Mas ele é real. E ele não gosta de você. Ele quer desviar você do caminho. E é muito bom a gente conhecer o nosso inimigo. É muito bom a gente não ignorar a sua força, também não ignorar a sua fraqueza, também saber que nós vencemos ele porque nós estamos do lado do Senhor Todo-Poderoso. Justamente por estar do lado do Senhor Todo-Poderoso, nós temos a força suficiente, o Espírito Santo na nossa vida para vencê-lo, mas precisamos ter a consciência da sua existência. Tem um autor inglês que eu gosto muito, C.S. Lewis, que ele falava o seguinte, que o diabo usa duas estratégias. A primeira é de alguém ficar fascinado por ele, de ficar atemorizado, de ficar só pensando nele o tempo todo. E assim, aquela pessoa é escravizada pelo medo. Mas também ele usa uma outra estratégia, que é levar alguém a achar que ele não existe. Levar alguém a pensar que ele simplesmente não está aí. Mas ele está. E ele era insistente. Ele é insistente. Diz o texto, 40 dias. Jesus foi tentado pelo diabo. 40 dias, irmãos. Embora o texto bíblico vai mencionar aqui 3 episódios onde o diabo fala com Jesus, aqui é uma espécie de resumo, mas foi 40 dias. Foram 40 dias que o diabo estava ali tentando ao Senhor. E diz o texto bíblico que naqueles dias Jesus não comeu coisa alguma. Jesus estava em jejum. E terminado esses 40 dias de jejum, o que lembra aqui também um outro personagem bíblico, que é o profeta Elias, no deserto, no seu momento de jejum. Jesus, ele termina o jejum e ele tem fome. Outro ponto que nós podemos aqui pensar sobre tentações é que o diabo vai nos atacar nos pontos que nós somos vulneráveis. Ele atacou Jesus no momento que Jesus estava com fome. Ele não vai te atacar no lado mais forte seu. Ele não vai tentar te derrubar naquilo que você é necessariamente bom. Ele vai tentar te passar a perna naquilo que você é fraco. E todos nós temos alguma fraqueza na nossa vida cristã. Talvez a sua fraqueza seja a fraqueza da oração. Talvez a sua fraqueza seja a fraqueza da leitura bíblica. Talvez a sua fraqueza seja a fraqueza da comunhão. Mas em algum ponto da sua vida cristã, ele vai tentar atacar. E aqui ele tentou atacar Jesus. E o texto diz que, versículo 3, que disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, olha aqui, olha a sutileza. Se tu és o filho de Deus. Capítulo 3 de Lucas, Jesus, quando é batizado nas águas, o Espírito Santo desce como em forma corpórea de pomba, e se ouve uma voz do céu dizendo, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, alguns dias antes, Jesus, ele escutou de Deus Pai falando, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois, dias depois, o diabo vem e, se tu és o filho de Deus, pondo dúvida. Dúvida. Assim como no Éden. Quando ele conversa ali com Eva, ele diz claramente, né?
olha, esse Deus aí que proibiu você de comer do fruto, ele fez isso porque ele não quer que você conheça como ele conhece. Ele põe dúvida. Assim como ele é um acusador, ele põe dúvida. O diabo é muito malicioso. Ele naturalmente sempre vai trabalhar na nossa mente, na nossa mentalidade, de que nós devemos ter dúvida da vontade de Deus. Nós devemos ter dúvida da misericórdia de Deus. Nós devemos ter dúvida da graça de Deus. Ele é especialista em falar que Deus de fato não nos ama, que Deus quer de fato apenas distância de nós. E ele vai fazer isso com você, e aqui num culto de jovens, de adolescentes, tem a ciência jovem e adolescente que uma das principais estratégias de Satanás é um dia falar para você o seguinte: vai lá, peque, seja feliz pecando, e depois que você pecar, ele dizer, agora já era, você não tem mais jeito, você não tem mais como alcançar a graça do Senhor. Ele sempre vai trabalhar essa dúvida do caráter de Deus. Mas Jesus, ele estava ciente de quem ele era. A sua autoconsciência como filho de Deus, como Messias, como o próprio Deus encarnado, ele estava ciente de quem ele era. Então, essa dúvida aqui que Satanás tenta levantar, é uma dúvida muito sutil e muito esperta, porque o que o diabo fala? Ele fala o seguinte: olha, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Por que ele foi bem esperto aqui nessa proposta para Jesus? Porque Jesus, ele é o Messias. E Israel esperava que o Messias viria em glória, que o Messias viria assim, arrebentando o Império Romano, que viria com força, que viria de alguma forma como um grande cavaleiro, derrotando as forças de Roma, e que daria pão ao povo, que seria alguém que ia distribuir um pão, ia distribuir riqueza ao povo. Essa era a expectativa do povo de Israel. Israel não estava esperando um Messias que seria crucificado. Israel não estava esperando um Messias que seria preso, que seria morto. Israel não estava esperando isso. Israel estava esperando um rei libertador. E é essa proposta que Satanás dá a Jesus. Olha, se você é realmente o Filho de Deus, lembre-se disso, que você veio a esta terra para ser esse Messias vitorioso, para ser esse Messias que o povo espera, para cumprir esse anseio do povo por pão. E aqui, irmãos, que está a sutileza dele. Porque, de alguma forma, se Jesus ele fosse de fato ouvir isso, ele não estaria fora da tradição do seu povo. Porque era exatamente isso que o povo esperava. Mas não era isso que Deus queria para Jesus. Olha que curioso. Na verdade, uma das grandes estratégias de Satanás aqui para Jesus é não apenas desviar Jesus da sua missão, é desviar Jesus para uma missão que os homens esperavam. Jesus tinha uma missão, e Satanás está propondo a Jesus uma outra missão. Ele não está propondo que Jesus deixe qualquer tipo de missão, não. Ele está colocando no caminho de Jesus uma outra missão. E aí que mora o perigo. Você e eu, nós temos uma vocação, nós temos um chamado. E o nosso chamado, quando ele é bem cumprido, quando ele é bem trabalhado, ele serve para a edificação da igreja, para a glória de Deus. Mas aí, na sutileza, Satanás vai trabalhar isso na nossa mente e vai trabalhar essas ideias. Não, o seu chamado não é esse, é outro. O seu lugar não é esse, o seu lugar é outro. O seu lugar é mais importante do que esse que você está. Muitas vezes você vai ouvir esse tipo de voz. E essa voz não vem do Espírito Santo. Essa voz não vem do Espírito. Dizendo, você merece um lugar melhor. Você está muito escondido. Você está fazendo algo que ninguém te vê. Você está fazendo algo que ninguém dá a devida glória para você. Não é o Espírito Santo que está te falando isso. O Espírito Santo quer que você faça exatamente isso. Isso que você está fazendo, escondido mesmo, que ninguém está vendo, mas que está edificando o povo de Deus. Deus quer que a gente esteja atrás da nossa real vocação,
e não da glória que a vocação pode trazer. Porque o que Satanás está tentando trazer para a mente de Jesus é o seguinte: olha, se você é de fato filho de Deus, você tem o direito. Por que você vai passar fome? Você é um filho de Deus. Olha a pedra aí, você pode, no estalar de dedo, transformar isso em pão. Faça isso. Mas aí Jesus, ele era cheio da palavra. Jesus é cheio da palavra. E quando Satanás tem uma narrativa para a gente, uma contranarrativa, a gente vai com a narrativa da palavra, irmãos. E Jesus, ele vai falar o seguinte para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que Jesus quer dizer isso para Satanás é o seguinte: a minha vida não se resume às minhas necessidades materiais. A minha vida, eu não fui feito para meramente cumprir as minhas necessidades materiais. Todos nós temos as nossas necessidades materiais, todos nós temos as nossas necessidades e sonhos e projetos que envolvem a matéria, que envolve de alguma forma o conforto, mas o que Jesus está falando, nós somos muito mais do que isso, nós estamos muito mais além do que isso, porque nós estamos trabalhando por um reino onde a prata e o ouro não serão consumidos pela ferrugem, não serão consumidos pelo mal. Nós estamos trabalhando por um reino eterno. E aí a Bíblia diz que o diabo, e o versículo 5, ele é bem curioso, porque nesse episódio, o diabo, ele fica ainda mais ousado. Diz o texto que ele leva-o a um alto monte, a um monte bem alto, e mostra ali, num momento de tempo, num piscar de olhos, mostra todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. E o versículo 6 diz: disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Olha aqui, de repente, você está no deserto sozinho, de repente você está num ambiente de rejeição. Lembre-se que Jesus o tempo todo era rejeitado. Jesus não era bem recebido na sua própria terra. Jesus não foi compreendido pela sua família, pelos seus irmãos, com exceção da sua mãe, mas os seus irmãos não o compreenderam. Jesus estava convivendo com pessoas, com discípulos, que eram pessoas completamente difíceis de conviver. Ao ponto que quando Jesus lá na frente está prestes a morrer, os discípulos estão disputando quem é o maior. Quando Jesus está à véspera de morrer. E aqui, o diabo, numa tentação, ele mostra: olha, está aqui todos os reinos do mundo, e isso é teu, isso é para você. Mas tem um precinho, um preço pequeno, bem pequeno. Você só precisa me adorar. Você só precisa se colocar de joelho na minha frente. Olha a sutileza aí. Porque a tentação muitas vezes vem assim. A recompensa é muito grande. A recompensa é maravilhosa. São todos os reinos do mundo. Jesus veio para ser o rei de todos os reinos? Veio, irmãos? Veio. Mas não agora. Jesus será aquele que todas as nações se colocarão debaixo dos seus pés, reconhecendo o seu senhorio? Sim, chegará esse dia, mas não era agora. A tentação estava aí, a tentação aqui estava em antecipar, ou seja, em colocar na hora errada. Às vezes a tentação, ela vem sobre algo que é bom, só que esse bom está na hora errada. E aqui é justamente o que Satanás propõe. Mas ele é muito sutil. Só tem um preço pequeno. Você só precisa se ajoelhar. Parece pequeno, mas não é pequeno. Se ajoelhar aqui, inclusive a palavra grega usada para esse ato de se colocar, de se prostrar diante de Satanás, é a mesma palavra grega que se usava para um súdito se prostrando diante de um rei. Na verdade, aqui o que Satanás queria era o reconhecimento dele como verdadeiro rei. E Jesus, cheio da palavra, Jesus fala o quê? Vai-te, Satanás.
vai-te, Satanás. Aqui no latim, surgiu aquela expressão na língua latina que é vade retro Satanás, né? Vai para trás, vai embora. Satanás é para ser expulso, não é para ficar conversando com ele. É para ser jogado fora. Vai embora, Satanás, porque adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmãos, a tentação constantemente vai nos levar à idolatria. Constantemente, ele vai nos puxar, o mal à idolatria, porque a essência da maldade humana está ligado normalmente a dois tipos de pecados. Ao pecado do orgulho, ao pecado da autossuficiência e ao pecado também da idolatria, onde você adora um Deus que não é o próprio Deus, que você pode adorar o seu próprio ego, uma auto-idolatria, ou você pode adorar um outro Deus. Veja que aqui, de alguma forma, Satanás estava propondo a Jesus ser grande, ser poderoso, ser glorioso, ser aquele que estaria à frente de todos os reinos da terra, mas ao mesmo tempo ao custo de reconhecer como Senhor. E aí ele não desiste. Versículo 9 vai dizer: levou-o também a Jerusalém. Se você vê a gradação aqui, primeiro eles estão no deserto. Depois, eles vão para uma montanha, para um lugar alto. E aí, a gente lembra alguns episódios da Bíblia, né? Deserto, o episódio de Israel no deserto, montanha. Montanha é sempre aquele lugar do encontro com Deus, né? E aqui ele propõe que esse encontro com um Deus seja de um falso Deus. E agora ele leva Jesus ao pináculo do templo. Pináculo aqui significa o lugar mais alto do templo. E aí, olha a sutileza de novo. Satanás, ele fala o seguinte: se tu és o Filho de Deus, novamente colocando em dúvida, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Se jogue. E aí, como que é a sutileza dele? Porque está escrito. Agora ele cita a Bíblia. Ele cita a Bíblia, e ele cita o Salmo 91. Mandará os anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Irmãos, olha a sutileza aqui. Quando eu era novo convertido, eu me converti com 11 para 12 anos, muito naquela efervescência de novo convertido, e eu tinha muito medo de Satanás. Eu tinha muito medo que o diabo me atacasse à noite. Então, o que eu fazia? Eu abria o Salmo 91 e deixava ele aberto do lado da cama. Não sabia eu que Satanás tem esse versículo de cor, né? Então, ele não tem medo do Salmo 91 como um texto escrito. Inclusive, ele até usa esse texto no diálogo com Jesus. É muito curioso. A gente, realmente, naquele tempo ali, início dos anos 2000, a gente tinha essa coisa que o Salmo 91 ia nos proteger. Era uma espécie de superstição gospel. E aí, mas Satanás conhece esse salmo. E ele é muito esperto em provocar, porque, olha, você vem com a palavra, agora eu tenho a palavra aqui. Está escrito. Está escrito que se você se jogar, ou você for jogado de um penhasco, Deus mandará anjos para te resgatar. Deus não deixará que você se arrebente nas pedras. Está escrito. E aí Jesus responde, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa tentação aqui, irmãos, é a tentação que tem muito a ver, sabe com o quê? Com a ideia de que você, de alguma forma, pode controlar a ação de Deus. O que Satanás estava dizendo para Jesus é: se você é filho de Deus, você pode controlar a ação de Deus, você pode fazer aquilo que exatamente Ele promete, e você pode colocá-lo na parede e dizer: eu quero isso agora. Eu quero isso agora, porque o Senhor prometeu. Irmãos, Deus é soberano e Ele não nos deve nada. Ele não nos deve nada. Nós não temos a capacidade de exigir algo do Senhor. De falar: Senhor, o Senhor prometeu, então o Senhor tem que cumprir. O Senhor prometeu, então eu tenho que receber. Não.
Não, porque estamos debaixo sempre da proteção do Senhor, sim, mas estamos debaixo sempre da soberania do Senhor. E debaixo da soberania do Senhor, às vezes para a gente vai vir um Salmo 91, vai vir uma proteção, vai vir que praga alguma chegará na tua tenda. Sim, é verdade. Vai ter esses momentos em que praga alguma chegará na tua tenda, mas também vai ter o momento do Salmo 73 na sua vida. Vai ter aquele momento que tudo está se arruinando na sua vida, enquanto a vida de quem não serve a Deus está indo muito bem, obrigado. Às vezes a sua vida vai ser o Salmo 74, que a vida de toda a comunidade está arruinada. E você vê, inclusive, o espaço de adoração totalmente arruinado. Às vezes, irmãos, a nossa vida, e essa é a beleza da palavra de Deus, porque no momento de vitória, no momento de conquista, no momento de celebração, nós podemos ver o Salmo 91 e podemos ver que era a mão do Senhor operando. Mas no momento da derrota, no momento da tristeza, no momento da angústia, no momento também da noite escura da alma, nós sabemos que Deus está ao nosso lado, ainda que não pareça. Ainda que não pareça. Então Jesus tinha ciência disso. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu não preciso ser irresponsável. O que o diabo queria fazer com Jesus é: prove quem você é. Prove. Prove. A gente vai ouvir muito isso no nosso ouvido, no nosso subconsciente. Prove quem você é. Prove o seu potencial. Prove que você pode. Prove que você não vai levar desaforo para casa. Prove que você não vai engolir esse sapo. Prove que você é quem manda. Prove a si mesmo. Prove que você é o cara. É uma coisa e enche o nosso coração de orgulho e de vaidade. No fundo, o que ele queria é que Jesus chegasse, olha a proposta, no templo de Jerusalém, voando, como uma espécie assim de Superman, né? Chegando ali num espetáculo, para que o povo o glorificasse como o Messias que eles esperavam, mas não como o Messias que eles precisavam. Essa é a diferença. O diabo estava desviando ele da missão. E caminhando aqui ao fim, irmãos, o que nós vemos é o seguinte: que Jesus repreende ele com a palavra. E acabando o diabo toda a tentação, diz o texto, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo. Em outras traduções está, ausentou-se até um tempo oportuno. Ele voltaria depois. Ele voltaria depois para tentar. E para concluir, veja o que a Bíblia diz ainda em Lucas, no capítulo 10, no versículo 17, quando Jesus, nesse contexto, olha, lembra o que eu falei no início aqui da mensagem? Jesus está iniciando o seu ministério. E Jesus inicia o seu ministério debaixo da tentação de buscar glória para si, de provar quem ele era, de provar a sua glória. E aí Jesus envia 70 homens e mulheres à missão. E quando Jesus envia esses 70 homens e mulheres à missão, eles veem pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, espíritos maus sendo expulsos, e eles voltam alegres. E diz o versículo 17 do capítulo 10 de Lucas: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Olha que alegria, Senhor, no teu nome nós temos poder. Até os demônios correm de nós. E aí Jesus fala: eu via Satanás como raio cair do céu. O que Jesus está falando aqui, veja a colocação do verbo, né? Do verbo ver. Eu via Satanás. Eu via, não é eu vi no passado. Eu via. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo o seguinte: sim, eu confirmo a alegria de vocês. De fato, quando vocês estavam curando, quando vocês estavam expulsando demônios, quando vocês estavam libertando os oprimidos, eu estava vendo mais uma vez Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu confirmo essa alegria de vocês. Mas, Jesus continua: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Sim, eu dou força, eu dou poder para vocês. Toda a força contra o inimigo. E nada vos fará dano
algum. Olha o que Jesus está prometendo. Jesus promete a força do Espírito Santo para a gente derrotar Satanás. Essa força nós temos para vencer essas tentações. Mas Jesus deixa um alerta para a gente. Mas não vos alegreis porque vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Irmãos, uma maneira de não cair nessa tentação de Satanás é ter o verdadeiro foco. Qual é o foco da minha vida? Qual é o foco da sua missão? Qual é o foco da nossa missão? O foco da nossa missão é glorificar Jesus Cristo. O foco da nossa missão é exaltar o nome do Senhor. Ele nos dá poder, mas o motivo da nossa alegria é a nossa comunhão com Ele. O motivo da nossa alegria não é o poder que Ele nos deu. O poder é uma ferramenta. O poder é algo maravilhoso, que traz um resultado maravilhoso. Mas o poder, sem Ele, nada é. Nós só somos alguma coisa porque estamos com Jesus Cristo. Porque estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. Deus abençoe os irmãos.